Olá, meus amores, tudo bem? A minha sugestão de hoje é esse aventalzinho para adoçante, né? Embalagem de adoçante. Ele não é fechado atrás, tá? Mas você não precisa estar ajustando. Ele já é feito de forma que já fique o tamanho certo na sua embalagem, tá? Ele é bem rápido de fazer. Gasta pouquíssimo material, que vocês podem estar aproveitando as sobrinhas de linha, inclusive fazendo, por exemplo, uma carreira de pontos, cada uma numa cor, dependendo do material que você tenha, dá para aproveitar fazendo essa gracinha de capa de adoçante, tá? É um itemzinho que vai ser baratinho para venda, não creio que vai ter dificuldade nenhuma de você fazer e é bastante rápido e econômico, tá? Ele na frente fica assim e o vidrinho atrás fica assim, tá? Vamos lá, vamos aprender mais essa belezura de crochê. Vamos começar fazendo 20 correntinhas, que é para fazer a alcinha que vai prender aqui. Pego a minha agulha, dou uma volta completa, seguro aqui, passo por dentro e fecho. Então, eu fiz a minha laçada inicial. Vou fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu aconselho a vocês a ir medindo no vidrinho de vocês, porque o ponto pode ser diferente, tá vendo? Ficou nesse tamanho. Então, para mim, ficou bom. Eu vou fechar aqui em círculo. Eu pego a minha correntinha, observo se ela não está torcida, venho na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Pego uma laçada e passo por tudo. Agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, deu a altura de um ponto alto. Pego uma laçada, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto, que é pegar uma laçada, fiquei com 3 na agulha, laçada passa por 2, laçada passa por 2. Novamente, pego uma laçada, vou na próxima correntinha, laçada por 2, laçada por 2. Pego laçada, vou fazer mais um ponto alto. Vou na próxima correntinha, laçada por 2, laçada por 2. Observe que eu já estou tentando esconder aqui junto, à medida que eu vou fazendo os pontos, vou escondendo esse ponto inicial já para ficar arrematado. Eu vou fazer 8 pontos altos, tá? Então, eu já tenho as 3 correntinhas que contam como 1, 2, 3, 4. Então, faltam mais 4. Eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês. Terminei de fazer os 8 pontos. Agora, eu viro meu trabalho e faço 1, 2, 3 correntinhas. Pego uma laçada e venho na primeiro ponto alto, porque nós vamos, a partir dessa carreira, fazer aumentos, tá? E vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Então, eu vou ficar com 2 pontos no começo. Trabalho todos os pontos normalmente, ponto sobre ponto, e no último ponto eu também faço um aumento, fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Então, no começo e no final, vai ter aumento. Isso durante algumas carreiras, que é para poder ficar aquele formato, né, que o peitinho vai aumentando em sentido à cintura. Então, estou chegando aqui no final. Aqui na terceira correntinha, ó, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, que é para fazer o meu aumento.
Então, é onde ele vai pegando esse formato inclinadinho. Agora, eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, viro e novamente faço um aumento aqui no primeiro ponto. Faço mais um ponto no mesmo lugar, onde eu fiz as correntinhas, que é para continuar aumentando essa blusinha, vamos assim dizer, do avental. Ponto sobre ponto até o final. Eu vou fazer até o final e volto com vocês. Então, eu fui fazendo aumentos, colocando 2 em cada ponta, né? 2 aqui, até completar 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, na 5ª carreira, eu fiquei com 16 pontos. Agora, nós vamos fazer uma quantidade de correntinhas que seja suficiente para dar a volta no vidro. Eu vou fazer aqui aleatoriamente e volto para mostrar para vocês quantas eu fiz. Então, eu comecei com 8 pontos altos, na segunda eu fiz o aumento, fiquei com 10, na terceira eu fiz 2 aumentos, fiquei com 12, na quarta fiz 2 aumentos, fiquei com 16, fiquei com 14, e na quinta eu fiquei com 16 pontos, tá? Quando você chegar na 5ª carreira, o que você vai fazer? Você vai fazer, terminado o último aumento aqui, você faz 20 correntinhas, tá? Feitas essas 20 correntinhas, você vai fechar em círculo, tá? Você pega aqui com cuidado para não torcer, vem aqui do outro lado e prende com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto aqui em cima, tá? Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou essa argolinha aqui, tá? Aqui atrás. Fechei em ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, porque nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo. Então, eu fiz uma correntinha, venho no próximo ponto, pego uma laçada, fiquei com 2 na agulha, pego uma laçada e passo por tudo. Então, fiz o ponto baixo. Então, vou fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. E agora chegou aqui nas correntinhas. Nós vamos continuar fazendo ponto baixo, tá? Um ponto baixo em cada correntinha de base. E nós vamos contornar até chegar lá no começo. Tá ok? Eu vou terminar e volto com vocês. Cheguei aqui ao final, fiz os 20 pontos baixos em cima daquelas correntinhas aqui de trás. E agora eu chego aqui na primeira correntinha, no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo, encerrando a minha carreira. Vou cortar a minha linha, porque nós vamos começar a fazer a sainha, tá? Então, eu encerro aqui, deixo essa linhazinha aqui, ó, e vou passar por dentro de alguns fios para ela ficar um pouco mais firme aqui, né? Que aí quando a gente trabalhar a próxima carreira, vai prendendo ela. Bom, já tá bom aqui, vou cortar. Como nós não vamos trabalhar em forma circular, por isso eu tive que arrebentar a linha, tá? Como ele não vai ser todo circular, nós vamos contar aqui, ó. Então, a nossa carreirinha terminou aqui, certo?
Esse ponto aqui, eu conto para trás 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª correntinha, contando daqui para trás, eu vou prender a minha linha. Passo a linhazinha para o outro lado para ela ficar presa aqui. E faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fazer um ponto sobre cada ponto, tá? No caso, aqui são pontos baixos, né? Que a gente fez na carreira anterior. E agora a gente vai fazer os 7 pontos até chegar à frente do trabalho. 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, nós fizemos 7 pontos daqui para trás. E agora vamos começar a trabalhar em cima desses pontos aqui da frente do trabalho. Agora é ponto sobre ponto até o final. Aqui na frente são 16 pontos. Eu vou fazer até o final e volto com vocês. Então, cheguei aqui no último ponto daqui da frente, né? Que são 16 pontos. Vou fazer mais 7, que vai me dar um total nessa carreira de 30 pontos. Certo? Então, cheguei aqui no final. Vou fazer mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vai ficar assim, ó, 30 pontos, tá? Porque aqui atrás, tá vendo? Ele não vai... Aqui vai ser a alcinha apenas para prender atrás. E daqui para baixo desce a sainha. Aqui, o número de pontos que eu botei aqui, nessa correntinha, foi 20 pontos. Só que vocês pegam o vidro de vocês, de adoçante, e vão fazendo correntinhas até que dê para chegar do outro lado. Porque dependendo da espessura da sua linha, ou do seu ponto, se é mais frouxo ou mais largo, pode alterar esse número. O que importa é que quando você fechar, para você começar a próxima carreira, você faça 7 pontos antes desse peitinho e 7 pontos depois, tá? Então, quanto vai sobrar aqui no meio é indiferente, porque pode depender da tensão do seu ponto, tá bom? Então, agora aqui, nós vamos trabalhando em carreiras de ida e volta. Nós vamos fazer circular. Então, sobe 1, 2, 3 correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Né? Então, serão 30 pontos para ir, 30 pontos para voltar. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. E aqui é o final da carreira. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, né? Com 30 pontos cada uma. Então, agora eu vou encerrar aqui, fazer uma correntinha, cortar o meu fio. E vou começar a trabalhar fazendo uma carreirinha de leques com a linha de outra cor, tá? Eu vou pegar a linha branca, que no caso aqui eu vou fazer com branco. E vou prender aqui no começo da minha carreira
Vou prender fazendo um ponto baixo aqui. Passar essa linhazinha para o outro lado, para ela ficar travada. Faço uma correntinha. E aqui mesmo eu vou fazer um ponto baixinho. Aqui, ó. Fiz um ponto baixo aqui. Agora eu pego uma laçada e conto. A partir desse ponto aqui, ó. 1, 2. E na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Volto aqui, ó. Nessas laçadinhas iniciais e vou fazer um pontinho picô. Pego a laçada, fiquei com 2, seguro aqui e passo por dentro. Fecho com um ponto baixíssimo. Novamente, faço mais um ponto alto aqui. Só que aqui eu não vou fazer picô. Vou fazer só no próximo. Então, faço mais um, que no caso é o terceiro. Faço 2 correntinhas. Venho aqui, pego essas 2 laçadinhas. Passo a agulha, fiquei com 2 e fecho, passando uma por dentro da outra. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Nós vamos fazer isso até completar 7 pontos altos, sendo que um ponto alto tem o ponto picô e o outro não. 1, 2 correntinhas, introduzo a agulha aqui e vou fazer o ponto picô. O próximo não tem picô. Então, deixa eu ver quantos pontos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o próximo é o último. Faço o 7º ponto com o picô em cima. 1, 2 correntinhas. Introduzo a minha agulha aqui e faço o picô. Agora que eu encerrei o meu leque, eu vou contar 1, 2. E no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Vou pular novamente 2 correntinhas de base, 1, 2, e na terceira eu faço outro leque. Então, são 7 pontos altos, sendo que o primeiro eu já faço o picô. O segundo eu não faço o picô. O terceiro eu faço o picô. 1, 2, 2 correntinhas. Pego aqui. Aí eu faço o quarto sem picô. Então, fiz o sexto. E agora no 7º ponto eu vou fazer o picô. Aí o que que acontece? Terminei o 7º ponto, eu vou pular a partir de onde a gente fez, ó, 1, 2, no terceiro eu conto e faço um ponto baixo. Então eu vou fazer assim até o final e volto com vocês. Cheguei aqui no último leque da carreira, tá? Aí eu fiz o picôzinho aqui na ponta, venho aqui no primeiro pontinho da carreira de baixo e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou contornar aqui fazendo um acabamento nessa lateral. Então, nesse ponto baixo aqui, eu vou botar um ponto baixo, 2 pontos baixos. Faço 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer um picô. Pegando aqui, nessas 2 laçadinhas e fazendo, dessa vez, um ponto baixo. Pego uma laçada e passo por tudo. Então, ficou esse picôzinho. Venho para o outro ponto alto aqui do lado e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Faço picô. 1, 2, 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas iniciais aqui e faço um ponto baixo. Venho para o ponto alto do lado e faço 2 pontos baixos. E assim eu vou fazendo até chegar aqui em cima, tá? E já volto com vocês.
Cheguei aqui no final do último ponto alto aqui da lateral. Agora eu vou pegar, vou virar aqui, ó. E nesse ponto baixo aqui da ponta, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então eu fiz uma curvinha para cá. Eu não vou seguir em sentido a essa alcinha de trás, tá? Então agora eu vou fazer o contorno aqui na lateral do avental. Então fiz um ponto baixo, venho no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo, as 3 correntinhas, faço o picô. Venho no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e o picô. Fecho. E venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. 2, 3 pontos baixos, 3 correntinhas e faço o ponto picô. Agora aqui tem a curvinha, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer no próximo ponto aqui um ponto baixo, viro aqui o trabalho e dou a distância aqui. Eu não vou fazer logo aqui, que senão vai ficar embabadado. Logo no primeiro ponto alto aqui, eu já faço um ponto baixo, que é para fazer a curva. Então ficou um ponto baixo, 2 pontos baixos. Faço 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui nessas 2 alcinhas o ponto picô. Venho no próximo pontinho aqui e faço o ponto baixo. Então nós vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui no final. Chegando aqui, nós vamos trabalhar em cima das correntinhas aqui a toda a volta. Da mesma maneira, aí venho na lateral, chega aqui, eu faço a curva, venho até aqui e arremato. Eu vou terminar de fazer e volto para mostrar para vocês. Então, observe, eu comecei aqui, fiz a curvinha aqui, subi, contornei aquelas correntinhas que são aqui, vão ficar no pescoço e desci pela lateral. Agora, eu cheguei na outra, no outro cantinho aqui, né? Então, eu fiz um ponto, venho aqui nesse meio, vou fazer outro ponto baixo, aí já passo para o lado para fazer o segundo. Fiz o outro ponto baixo, já fiz a curva. Agora eu faço as 3 correntinhas para fazer o picô. E vou continuar até chegar aqui, para fazer o outro cantinho para descer. Eu vou fazer e já volto. Cheguei aqui na direção da nossa lateral. Fiz o ponto picô, aí eu já prendo aqui, ó, nesse ponto, pegando assim, e vou fazer o ponto baixo aqui. Fiz o ponto baixo, no pontinho do lado, faço mais um ponto baixo e faço o picô. Então, aqui ficou a nossa curvinha. Tá vendo? Já formou a curvinha. Eu vou descer até o final e volto com vocês. Cheguei aqui ao final, fiz os 2 pontos baixos, não vou fazer o picô, que é para ficar igual aqui no começo, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro pontinho, fazer mais uma correntinha e vou cortar o nosso fio. E essa ponta nós vamos esconder aqui por dentro. Para fazer a nossa mini florzinha, nós vamos fazer inicialmente o anel mágico. Eu coloco a linha dessa forma na minha mão, passo por 2 dedos, encruzo aqui, seguro, e essa linha eu prendo aqui atrás no outro dedo, dessa forma. Agora, eu pego
a minha agulha, passo por baixo do primeiro ponto, puxo o segundo para cá, ficou uma argolinha. Agora eu pego essa linha e passo aqui por dentro, que é para prender o meu arquinho. Posso até tirar dali, ó. Travei. Então, ficou essa argolinha aqui. Esse é o nosso elo mágico, tá? Agora eu faço uma correntinha, pego uma laçada, passo aqui por dentro, fiquei com 3 argolas na agulha e faço um ponto, meio ponto alto, que é pegar a laçada e passar por tudo. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Pego a laçada, venho aqui na argola, pego mais uma laçada, fiquei com 3 na agulha. Pego uma laçada e passo por tudo. Então, dessa forma, eu fiz 2 correntinhas e 2 meios pontos altos. Agora eu faço novamente 1, 2 correntinhas, venho aqui embaixo e faço um ponto baixíssimo. Puxo para cá, vou diminuir um pouquinho essa argola que está muito grande, fechar aqui um pouquinho. Puxo para cá. Agora eu vou começar, está feita uma das pétalas, tá? Eu vou fazer mais 2, então, 2 correntinhas, faço um meio ponto alto, que é pegar a laçada e passar por tudo. 2 meios pontos altos e 2 correntinhas, 1, 2. Venho embaixo e faço um ponto baixíssimo. Puxo para ajustar aqui, fiz a minha segunda pétala. 1, 2 correntinhas, faço um meio ponto alto, 2 meios pontos altos. E 2 correntinhas, 1, 2, venho embaixo e fecho com o ponto baixíssimo. Agora que eu fiz isso, eu alongo um pouquinho, porque eu já fiz as 3 pétalas. Então, agora eu vou fechar o meu círculo, que é para formar o miolinho da nossa flor. Puxo, ficou dessa forma, como um trevinho, tá ok? Agora nós vamos pegar aqui, fazer mais uma correntinha e cortar a nossa linha. Eu vou deixar um pedacinho maior, que no caso de eu querer costurar, eu já aproveito essa linha do encerramento para poder costurar. Então, fecho aqui, ficou dessa forma a nossa florzinha. Certo? Uma florzinha de 3 pétalas, bem pequenininha, tá? Então, vamos fechar aqui esse miolinho o máximo que puder. Puxa aqui a linha inicial, vai fechar bem o miolinho e eu vou dar um nozinho dessas 2 pontas, a inicial e a final, que é para travar, para que não abra mais, tá? 1, 2. Então, a nossa florzinha ficou assim. Essa primeira linha, eu vou esconder, essa menorzinha, eu vou esconder aqui por dentro um pedaço dela para poder cortar, porque a outra eu vou deixar grande, que é para quando for aplicar na peça, já utilizar ela. Aqui no caso, essa flor eu estou fazendo com 3 pétalas, mas vocês podem fazer com 4, com 5, depende do que vocês querem fazer. É só ir continuar fazendo mais pétalas e depois fechar, tá ok? Então, assim ficou a nossa mini florzinha de 3 pétalas, tá vendo? É o tamanho quase da minha unha.
tá? Deixei o pedacinho para fazer a colocação de uma pérolazinha depois no meio e já prender no trabalho. Agora, para fazer a folha, nós vamos ter que fazer uma folha pequenininha também, porque a flor é bem pequena. Então, nós vamos fazer o nozinho inicial, né? Com a linha verde. Dou uma torcida com a linha aqui. E vou fazer o meu nozinho inicial. Faço 3 correntinhas. Uma, 2, 3 correntinhas. Pego uma laçada, venho na primeira correntinha. E faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, faço 1, 2 correntinhas, venho nessas 2 laçadas aqui para fazer o picô, pego uma laçada e passo por tudo. Então, formei tipo um biquinho na minha folha. Faço 1, 2 correntinhas, venho aqui embaixo no mesmo ponto inicial e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, ficou assim a minha folhinha. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3 que é para dar a distância e mais 3 para fazer a folha. 1, 2, 3, pego uma laçada, venho na 4ª correntinha e faço um ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas, pego aqui nessas 2 laçadinhas, olha, para fazer o ponto baixo, o picô, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, venho naquele ponto inicial que a gente começou e faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço uma correntinha e encerro a minha folha. Então, a minha folhinha ficou dessa forma. Eu vou dar um nozinho do primeira linha com a última. E a nossa folhinha ficou assim. Eu vou colocar a nossa florzinha e fica dessa maneira. Agora aqui, eu não vou tirar essas 2 linhas, porque eu vou botar na agulha para poder prender no trabalho. Mas quem for colar já pode arrematar aqui, tá? Quem for usar cola quente ou cola de silicone, pode simplesmente cortar aqui. Como eu vou costurar, eu vou deixar essa linhazinha para dar um nozinho no trabalho. Essa florzinha, para dar um acabamento, eu prefiro colocar aqui no centro uma conta ou miçanga ou uma pérola. Eu introduzi aquela pontinha da linha que eu deixei maior e vou prender essa folhinha dando um pontinho. Vou entrar de novo e vou no meio da flor. É que eu não tenho pérola aqui, senão eu colocaria uma pérolazinha, voltava. Como eu não tenho, eu vou prender somente
a flor na pétala. Passo por dentro da pétala aqui. Volto no centro. Venho aqui para o lado. Vou dando uns pontinhos e vou prendendo essa flor na folha. Então, ficou dessa forma. Se você quiser, aqui no meio você pode botar, tá vendo, ó? Uma conta, pode botar uma pérola. Aqui. Fica dessa forma. Você pode deixar a linha, deixar as flores prontas com essa linha para depois só costurar na peça. Então, essa é a minha sugestão de uma flor bem pequenininha para quando você tiver um trabalhinho delicado para você aplicar. Aqui no caso eu fiz com linha Anne. Se você fizer com uma linha mais fina como Cleia, ela vai ficar menor ainda. E é o que eu falei, quando você faz o círculo mágico, se você quiser, você pode botar 4 pétalas, pode botar 5, pode botar 6, tá? Eu coloquei 3 porque o trabalho que eu vou fazer, eu quero uma flor bem pequena. Eu peguei aquela florzinha e dei uns pontinhos aqui no peitinho do avental. Você também pode utilizar a cola de silicone ou até mesmo cola pano, dependendo da linha que você estiver usando, se for de algodão, ou a cola quente, tá? Você pode também colocar em outro lugar, ou mais florzinhas, pode colocar lacinhos de fita, assim, a decoração fica a seu critério, tá? Então, o nosso aventalzinho ficou dessa forma, o verso, ele fica assim. Aqui é só encaixar, né? Só vestir. E essa é a minha sugestão para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, que ajuda muito o canal. Um grande beijo e até a próxima aula.